Espero que eu consiga dar um feedback positivo a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar aqui o compartilhamento da minha tela. Por favor, me deem um retorno se todo mundo está conseguindo ver bem. Que a partir de agora eu não consigo mais vê-los, não terei mais acesso ao chat. Então eu deixo vocês à vontade, tá bom? Super à vontade para se expressarem durante a apresentação. Em nenhum momento é uma interrupção, tá? Isso aqui é uma troca de conhecimento, que eu vou passar um pouquinho da minha experiência, vou aguardar o retorno de vocês e fiquem à vontade para tirarem qualquer dúvida durante a apresentação e no final da apresentação também não tem problema nenhum, tá bom? Posso começar? Pode, professor. Ótimo, então a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre ventilação mecânica, né, nos casos de utilização de ECMO. Então a ECMO ela é uma sigla, né, que nós utilizamos para expressar aí a questão dos suportes ventilatórios nos casos de oxigenação por membrana extracorpórea. Então uma sigla que a gente resume todo essa, esse recurso, né, que ficou muito mais utilizável no nosso dia a dia. Já antecipo que é uma terapia que é de acesso muito restrito, não são todas as instituições que tiveram ou que têm essa possibilidade de trabalhar com ECMO e também trabalhar associado à ventilação mecânica, que sim, existem as suas peculiaridades, existem as suas especificidades para cada caso. Então já falaram, né, um pouquinho de mim. Eu me chamo Walter de Aquino, sou natural aqui de Belém do Pará e já tenho aí uma vasta experiência na área hospitalar e especificamente dentro da ventilação mecânica, que é a minha paixão e minha maior área de atuação hoje em dia. Então, antes de nós falarmos exatamente sobre a ventilação mecânica, a gente tem que entender um pouco, né, sobre o que é essa membrana extracorpórea, o que é esse tratamento de oxigenação por membrana extracorpórea, né, o que é essa ECMO. Então, de forma bem objetiva, eu trouxe aqui algumas informações muito importantes para vocês, para a gente entender um pouquinho do que é, né, essa circulação extra, né, essa extra circulação, para a gente poder entender os seus mecanismos e as suas necessidades de ajustes associados à ventilação mecânica. Então a ECMO ela é uma oxigenação por membrana extracorpórea, né? Daí vem a sua sigla, tá? E ela tem as suas indicações, né? Então as indicações de ECMO elas são diversas, né? Então a gente vai focar especificamente naquela que se associa à parte de ventilação mecânica. Ah, Walter, então tu estás querendo dizer que nem todo paciente que utiliza ECMO, ele vai precisar de ventilação? Não. Tem paciente que está com ECMO e está andando, está fazendo exercício, está fazendo fisioterapia, e isso às vezes impacta um pouco, né, as pessoas que veem esse tipo de terapia na internet e tal, mas ela é aplicável e instituída a diversas situações clínicas, tá? Então existem sim aqueles casos eletivos, tá? O que são casos eletivos? É aquele paciente que está aguardando um procedimento específico, cardíaco, ou então um paciente que está aguardando algum procedimento específico de transplante de órgão ali, tem a sua função pulmonar preservada, tem a sua mobilidade preservada, mas está utilizando até o tempo hábil do procedimento esse suporte de oxigenação a mais, que é o suporte de ECMO, tá? Então existem esses pacientes eletivos, né? E tem as situações graves, né? As situações de hipoxemia refratária, que é quando o pulmão não consegue de forma alguma suprir a necessidade de oxigenação que o corpo
necessita. Existem situações de hipercapnia refratária. O que é hipercapnia? É quando o paciente ele perde de forma funcional a capacidade de manter níveis adequados de PCO2, tá? Então, PCO2 ele está misturado no gás ali, a gente precisa dessa função cardiorrespiratória para estar eliminando o excesso de PCO2 e se o organismo não consegue fazer isso, o sangue começa a ficar ácido, daí vem uma cascata de eventos adversos à saúde humana, tá bom? Então, para essas duas situações, em casos de hipoxemia ou hipercapnia refratária, a gente tem aí uma possibilidade de indicação de ECMO, tá? Ela não é a primeira conduta, né, a ser tomada nessas situações. Então existem também uma série de condutas que a gente tem que tentar fazer antes de indicar a ECMO, mas nós temos que ser bem rápidos em relação a isso. E por último aqui eu citei que a ECMO ela é indicada quando não há responsividade às manobras de resgate. Justamente o que eu acabei de falar. É assim, você pega um paciente, por exemplo, né, numa situação de uma grave hipoxemia, uma grave hipercapnia, uma relação de oxigenação muito baixa, onde ele está entubado, está já ali em ventilação mecânica, não consegue de forma alguma suprir, né, a demanda necessária para ele ter uma sobrevida. Aí, em último caso, depois que a gente tenta todos os recursos possíveis, que a gente vai ver cada um deles com muita calma, em última situação a gente vai e indica a ECMO, tá ok? E aqui nós tomamos algumas referências para falar a respeito desse tema, algumas condutas da Sobrafir, tá? Inclusive aqui em 2020, eles fizeram algumas recomendações de ECMO justamente porque o Covid ela tornou-se a necessária, né? As instituições que tinham, né, disponíveis ECMO, aqui em Belém do Pará, por exemplo, o Porto Dias trabalhou com um ECMO associado à ventilação mecânica e eu pude a, acompanhar alguns pacientes, tá, que fizeram utilização desse recurso. Em outras instituições a níveis nacionais que a gente também tem essa possibilidade de trabalhar, tá? Agora falamos de algumas indicações, o que que é, agora a gente vai entender os riscos, né? Os riscos de utilizar a ECMO. Então, aqui eu citei alguns, tá bom? Então, dentre eles estão os riscos de hemorragias, principalmente pelo uso de heparina. Então, a heparina, ela é um fármaco, né, que ela tem o seu principal objetivo evitar a coagulação sanguínea, justamente porque esse sangue ele vai sair do paciente, vai passar por um equipamento, tá? Então esse equipamento ele possui cânulas extensas, apesar de serem calibrosas, são cânulas extensas, vai passar por um processo esse sangue de oxigenação dentro da máquina para depois chegar esse sangue oxigenado no paciente. Então todo esse percurso para evitar a coagulação ali do sangue em qualquer local desse trajeto, utiliza-se muito a heparina durante a ECMO, tá bom? E aqui a gente já sabe, né? Toda vez que a gente trabalha com algum tipo de circulação extracorpórea, há sim um grande risco, a cascata infecciosa que a gente sabe que esses pacientes estão sujeitos a sofrer. Por exemplo, a infecção pela inserção dos tubos, então cada cânula dessa aqui, tanto de saída do paciente quanto de inserção, ela é uma porta ali, é um risco para a infecção, né? Os tubos sofrem esse tipo de risco. Outro tipo de problema, a infecção justamente pelas transfusões que acontecem, também faz parte dessa cascata infecciosa. Apesar do uso de heparina, há sim um risco maior pelo aumento na formação de coágulo, tá, nas cânulas. Por isso justifica-se o uso das heparinas, mas isso não te exime de não correr esse risco de repente uma dessas cânulas aqui coagularem e obstruir o fluxo sanguíneo.
E falando de coágulo, né, de trombos, o próprio risco de deslocamento desse trombo. Então, o uso da ECMO ele precisa ser altamente gerenciado. Então, existe sim equipes especializadas no manejo de ECMO, tanto principalmente, tá, a equipe de enfermagem que é altamente treinada nesse manejo de ECMO, associada à equipe de fisioterapia que vai fazer o acompanhamento da ventilação mecânica durante a utilização desse equipamento, tá bom? E agora eu vou falar das manobras, né? Essas famosas manobras de resgate. O que é um nome tão bonito, né? Manobra de resgate. Então, o que são essas manobras? Quando é que eu tenho certeza que eu vou precisar utilizar a ECMO depois dessas manobras de resgate? Então, cada conduta dessa aqui não é uma conduta de interpretação básica, são condutas sim avançadas que pelo tema da nossa palestra de hoje, infelizmente não tem como eu dar uma base que conseguisse suprir tudo o que vai ser citado hoje aqui durante a apresentação. Então eu espero que vocês consigam acompanhar. No caso de dúvidas, por favor, podem abrir o áudio, tá? Quem está gerenciando a apresentação pode aqui pedir para eu parar um pouquinho para de repente tirar alguma dúvida em relação a alguma conduta dessa, porque sim, necessita de um conhecimento um pouco mais aprofundado em relação à terapia intensiva, tá? Mas eu trouxe aqui uma ordem, né, lúdica, não necessariamente nessa mesma ordem, mas de forma didática, para a gente ter um acompanhamento ali de um passo a passo até chegar na indicação da ECMO. Então, a primeira manobra de resgate, se você pega um paciente com um caso grave de hipoxemia, hipercapnia, está com pH extremamente ácido, a primeira indicação, de acordo com as normas aqui da Sobrafid de 2020, é você pronar esse paciente, né? E você virar ele o quê? De peito para baixo, durante a ventilação mecânica, tá? Então, para isso, olha só, aqui é a equipe do HC lá de Porto Alegre, tá bom? É um vídeo muito legal porque esse paciente aqui ele está utilizando o ECMO e mesmo com a utilização da ECMO, eles estão mantendo ciclos de pronação para tratar esse paciente, tá bom? Mais à frente a gente vai ver esse vídeo demonstrativo aqui que é muito legal e vocês vão notar que a gente realmente precisa de uma equipe altamente treinada para o manejo desses pacientes. Então, a primeira indicação é você tentar pronar o paciente, né, deixar ele de peito para baixo, para justamente liberar e homogeneizar a área pulmonar, para tentar melhorar os níveis de oxigenação, para melhorar a ventilação alveolar devido à homogeneização que essa posição proporciona aos pacientes. Então, também é uma forma de você tratar a hipercapnia, né? Aquela acidez. Além disso, você vai precisar bloquear esse paciente. Então, eu vou utilizar aqui um bloqueador neuromuscular, porque eu não vou querer que o paciente, de forma alguma, tenha algum tipo de reativação ali, algum tipo de interação com a ventilação mecânica, ou então que ele se movimente no leito. Não é o momento de nós nos preocuparmos com isso pela gravidade do paciente, tá? Então, manter esse paciente pronado, manter esse paciente com o uso de bloqueador neuromuscular. A próxima manobra de resgate, que seria o próprio recrutamento alveolar, que é uma conduta que eu faço direto no ventilador mecânico, tá? Então, durante o recrutamento alveolar, eu tento ali, se o paciente tiver responsividade e indicação para isso, que existem também testes de responsividade à PIP, né? Que é justamente a variável que nos auxilia na abertura do pulmão, saber se esse paciente vai responder essa terapia ou não. Então, uma das manobras de resgate é o recrutamento alveolar. Após o recrutamento, após a fase ali que eu incremento pressões no ventilador para abrir mais o pulmão do paciente, eu vou titular a PIP, né? A famosa
titulação de PIP, que sem sombra de dúvidas é uma das condutas mais estudadas na ventilação mecânica, mais discutidas, mais controversas pelas inúmeras formas de titulação e recrutamento que nós temos, tá bom? Mas o que é a titulação? Você vai escolher a PIP ideal para o seu paciente, a melhor PIP avaliando todos os critérios clínicos dele, tá? Não olhando apenas a oxigenação, mas olhando a mecânica ventilatória, a mecânica pulmonar, a parte hemodinâmica desse paciente também. Então existem vários fatores que a gente vai avaliando ali durante a manobra de titulação até escolher a melhor PIP. Além disso, é recomendado também que a gente tente manter parâmetros protetores pulmonares, então isso aqui é basicamente a monitorização ventilatória que nós fazemos à beira-leito. Também pode ser utilizado aqui o uso de óxido nítrico, né, que é um grande broncodilatador pulmonar, tá? E se tudo isso aqui que eu estou falando até agora não deu certo, o paciente ainda continua num caso de hipoxemia muito grave, com sangue extremamente ácido, nada disso aqui deu certo, por última opção eu vou entrar com a ECMO. Então isso aqui são as manobras de resgate que a literatura nos traz. E entre elas existem vários detalhes que só no dia a dia, só no nosso manejo clínico a gente sabe que acontece, tá? Então aqui embaixo eu coloquei algumas observações. Então olha só, o tratamento da ECMO ele não deve ser a primeira escolha. Porém, ele deve ser sim iniciado o quanto antes. Isso é muito importante, tá? E a recomendação é que essas manobras, todas essas manobras aqui, a gente tente utilizar até uma resposta resolutiva de 72 horas, tá? Olha só o que eu escrevi. As manobras de resgate necessitam reverter o quadro de insuficiência respiratória em até 72 horas. Então eu tenho praticamente 3 dias para tentar resolver esse problema do meu paciente antes de iniciar a ECMO. Porque se esse paciente tiver indicação de ECMO e eu prolongar muito esse início, eu acabo perdendo o time de terapia desse paciente e acabo, infelizmente, perdendo aí a oportunidade de iniciar de forma adequada essa terapia. E aqui eu trouxe um esquema, né, bem objetivo para a gente, bem lúdico, para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse mecanismo da ECMO. Então eu tenho aqui uma cânula de drenagem, né, então ela está saindo. Eu tenho uma bomba, né, um transfusor unidirecional, que ele vai me jogar aqui para o misturador de oxigênio, né? Então esse misturador, eu tenho aqui uma membrana, tá bom? Que sem sombra de dúvidas é a parte do equipamento mais cara que tem, né? De extremo alto custo, talvez por essa membrana que aqui a ECMO é um equipamento tão caro assim, talvez por isso poucas instituições a possuem, tá? Mas esse misturador aqui de oxigênio ele vai ter, né, esse recebimento, essa troca aqui de oxigênio que vai chegar pelo blender, né, pelo misturador de ar, tá bom? Então vai ter aqui um fluxo de gás que vai fornecer o oxigênio para esse sangue aqui. Pela membrana, né, ela vai fazer ali um papel de permeabilidade que vai eliminar o CO2, ele vai ser eliminado e esse sangue que já veio oxigenado vai retornar ao paciente, tá? E isso fica nesse ciclo contínuo. Então a ECMO, ela vai fazer o trabalho do pulmão. Por isso que há a possibilidade de nós tratarmos o pulmão do paciente, porque se o pulmão não estiver dando conta da sua tarefa, do seu objetivo principal, a gente vai dar uma relaxada nesse pulmão, vamos tratar esse pulmão, passar esse processo inflamatório da doença que está levando a esse caso de hipoxemia e hipercapnia refratária. Vamos dar uma chance de sobrevida a esse paciente que gradualmente, de acordo com a sua melhora clínica, a gente vai escolher o momento certo
de interromper a utilização de ECMO. Então, nesse momento do tratamento, a ECMO ela vai suprir a carência dessa função adequada cardiorrespiratória. Então, é ela que vai ficar responsável por oxigenar o sangue, é ela que vai ficar responsável por essa eliminação do PCO2 para mantermos níveis adequados de pH sanguíneo, e quem vai gerenciar, quem vai fazer esse tato aí, esse toque na ECMO é especificamente e principalmente a equipe de enfermagem, tá? Então a equipe de enfermagem tem sim, inclusive cursos que são caríssimos, tá? Cursos de treinamento em ECMO que você se especializa apenas no manejo desse equipamento, tá bom? Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Alguém quer se pronunciar, tirar alguma pergunta? Sim, não? Então vou dar continuidade, tá? Falando da ECMO, né, nós estávamos falando das cânulas, né? Tem uma cânula de acesso, né? Tem uma cânula de saída do paciente, e dependendo da localização, tá, que essas cânulas estão, em quais artérias estão, em quais veias estão, existe um objetivo específico, e dentre eles existe sim um tipo de posicionamento que é o objetivo principal relacionado agora à ventilação, principalmente à fisioterapia e aos profissionais que vão fazer ali o manejo da ventilação mecânica, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tá? Então, esse suporte principal é justamente o posicionamento das cânulas em suporte veno-venoso, né? O suporte VV. Então, ele vai sair de uma veia e vai voltar para uma veia, tá? Então, essa indicação do suporte veno-venoso, ela é indicada principalmente na falência pulmonar aguda. Por isso aí a necessidade desse controle associado à ventilação mecânica, tá? Esse tipo de acesso ele apenas dá suporte para a parte principalmente ventilatória, e ele não proporciona um suporte indicado circulatório, tá? Mas existem outros tipos de acesso, como o suporte veno-arterial, o suporte artério-venoso, que dependendo de cada um deles, eles abrangem outras indicações e outras características. Por exemplo, não é o caso, não será o foco da nossa apresentação, mas falando um pouco sobre o suporte veno-arterial, tá? Há uma indicação primária para a falência circulatória, além de ter uma configuração que ela também pode se associar ao suporte respiratório, mas ela, além do suporte respiratório, ela vai ter sim ela vai proporcionar um suporte circulatório. Então ela tem tanto uma função de controle circulatório quanto respiratório. Já o suporte veno-venoso, que é até um dos mais comuns utilizados na terapia de ECMO associada à ventilação mecânica, ela tem apenas a indicação à falência primária pulmonar, em situações de falência pulmonar aguda, tá? Apenas para suporte ventilatório. E o suporte artério-venoso, o que seria, Walter? Ele seria uma indicação exclusivamente para a remoção de CO2. Então, dependendo da necessidade, indicação clínica, há sim essas possibilidades aqui de você, dependendo do posicionamento das cânulas da ECMO, ter uma indicação clínica um pouco mais específica. A que mais se associa à terapia de ventilação mecânica, ao manejo ali dos ajustes ventilatórios, é o suporte veno-venoso. E eu trago aqui a vocês um quadro muito bacana, muito objetivo de uma das atualizações que a Sobrafir nos deu em relação à ventilação mecânica com a utilização associada de ECMO, tá? E eles nos deram aqui um passo a passo de saber o que fazer em cada situação. Então, imagine um paciente que está chegando
com um quadro de síndrome do desconforto respiratório agudo. Esse paciente ele foi entubado, entrou em estratégia de ventilação mecânica protetora, tá utilizando recursos farmacológicos associados para tratá-lo. Tá? Mas aí esse paciente ele pode ter dois caminhos, tá bom? Eu posso avaliar aqui a sua relação PaO2, FO2, que fala muito a respeito da capacidade de oxigenação desse paciente, e eu tenho ali uma continha que eu faço, tá? À beira-leito, eu pego o valor da concentração ali parcial de oxigênio que vem na minha gasometria, tá? Faço uma divisão, uma relação com o que eu estou ofertando no ventilador mecânico de F e O2, que é o suporte de oxigenação, e vou calcular esse valor, tá bom? Então esse valor, quando ele for menor do que 150, ele vai ter um direcionamento clínico. Se esse valor for maior ou igual a 150, ele vai ter um outro direcionamento clínico. Então vamos primeiro começar pelo pior, pela situação pior que o paciente pode passar, para uma situação não tão ruim, tá? Não tão ruim, não tirando a complexidade do caso, é claro, tá bom? Então vamos dizer aqui um paciente que veio com uma relação PF, tá? Que é como a gente chama, a relação PaO2-FO2, menor que o valor recomendado. Então, a partir daí, nós vamos analisar o quê? Aquelas manobras de resgate. Então, a primeira delas, vamos tentar a posição prona, claro, se não houver indicações para a posição prona, tá? Além disso, vamos tentar utilizar ali bloqueador neuromuscular para manter esse paciente passivo durante a terapia. Vamos trabalhar aqui com uma estratégia. Eu vou modificar o que está aqui nesse quadro, não necessariamente uma estratégia com PIP elevada, tá bom? Porque nem todo paciente nestas circunstâncias serão responsivos a PIP. Tá? Então aqui existem algumas terapias de titulação de PIP que usam algumas tabelas de recomendação de PIP mais alta, outras não, mas hoje em dia nós temos manobras muito mais específicas de responsividade. Então o que a gente tem que entender é que esse paciente ele precisa de uma PIP, tá? Adequada. Tá bom? Lembrando que a PIP é aquela pressão que fica dentro do pulmão sempre ao final de cada ciclo respiratório. Então ela tá lá para não deixar o pulmão fechar completamente, tá? Então uma estratégia com uma PIP individualizada a cada situação. E considerar, isso aqui já foi citado, tá bom? A utilização de vasodilatadores pulmonares inalatórios associados ali às terapias, tentar também manobras de recrutamento alveolar, tá? Então isso aqui eu expliquei mais cedo, né? São as famosas manobras de resgate. Existem recomendações fortes, né? Então dentre todas elas a mais indicada fortemente é a posição prona. Existem outras recomendações e outras considerações, tá bom? Então a gente tem que ver cada caso a que vale a pena a gente recorrer, tá bom? Daí eu fiz. Walter, Pode perguntar. aqui é a Hannah, eu tenho uma dúvida. Qual seria a vantagem de manter a ventilação mecânica se a ECMO já está atuando? É simples, olha só. Na hora que a gente está considerando aqui uma situação de um paciente que foi entubado, tá bom? Olha aqui em cima, ó. Eu vou tratar a causa principal, que é o paciente de SARA, tá? Tá ali com um quadro gravíssimo de hipoxemia e ele já está em estratégia ventilatória protetora. Então, desde o início do caso, a gente está trabalhando com pacientes que estão utilizando a ventilação e estão associadamente trabalhando com a ECMO, tá? Se eu entendi bem a tua pergunta, a ECMO ela vai fazer o trabalho desse pulmão. O pulmão não está dando conta de trabalhar e manter níveis fisiológicos adequados a esse paciente. Então, o que a gente faz? A gente tira a sobrecarga desse pulmão, como eu coloco esse paciente na ventilação mecânica, ajusto
alguns parâmetros que vocês vão ver, vão acompanhar. Eu até tentei criar aqui uma simulação de um caso para vocês verem na prática como é que a gente ajusta os parâmetros dos ventiladores mecânicos na situação de ECMO. Vou tirar o trabalho pulmonar, vou deixar ali parâmetros, não vou dizer mínimos, tá? Mas parâmetros amenizados. Eu vou deixar ali o pulmão funcional, descansando, e quem vai fazer todo esse trabalho é a máquina, é a ECMO. Então, por isso que a gente tem que tentar manter essa associação. Agora, o que a gente pensa? Vamos imaginar assim, vamos imaginar que você tem um trabalho a fazer e você não está dando conta, porque você está doente, você adoeceu, não está dando conta de trabalhar. O que a gente faz nessa situação? A gente coloca alguém ou a gente cria outras possibilidades de suprirem a sua falta. E o que é o ideal é que nesse momento você esteja em repouso para você se recuperar. Então, por isso que há essa associação entre a ventilação e os parâmetros protetores que a gente vai aprender a fazer aqui, tá bom? E a terapia com a ECMO. A gente tem que lembrar que a gente tem que ser muito perspicaz na utilização da ECMO, não pode prolongar muito o início dela, mas ao mesmo tempo você tem que passar por esse passo a passo aqui das manobras de resgate, tentar de todas as formas solucionar o problema desse paciente na ventilação mecânica antes de indicar a utilização da ECMO. Então a gente está vendo. Eu espero que eu tenha conseguido responder tua pergunta, tá bom? Qualquer coisa pode contribuir, pode dar um feedback para mim que eu estou todos ouvidos aqui. Eu entendi, muito obrigada. A Entendeu? ideia é dividir o trabalho, não fazer com que ele cesse totalmente. Perfeito. Porque se eu trabalho com a ECMO, eu tenho que lembrar, e como é mesmo teu nome, por favor? Ana, Hanna, muito bacana a tua pergunta, porque esse foi um dos principais problemas durante a terapia com ECMO no COVID. Quando a gente iniciava a ECMO no paciente, às vezes os parâmetros ficavam tão mínimos, que nem de forma protetora funcional aquele pulmão trabalhava. Era como se em algumas situações nós esquecêssemos que a gente está tratando ali um órgão muito importante que está ali repousando. Uma coisa é repousar, outra coisa é você inativar as funções totalmente daquele órgão. Por quê? Na hora que era para desligar a máquina e o órgão voltar a funcionar, ele estava em desuso, ele perdeu por muitas vezes perdia ali o time de recuperação. Então, em vez de nós deixarmos ali um pulmão trabalhando mais de forma mais funcional, mais protetora, deixando a máquina fazer o trabalho pesado, e na hora que eu desligo a máquina, eu já tenho um pulmão prontinho ali para voltar a trabalhar. É a mesma coisa que você, por exemplo, entrar de atestado médico e estar na sua casa, mas não fazendo adequadamente a sua terapia. Assim você não se recupera. Na hora que você volta ao trabalho, você tem uma recaída pior do que você teve da primeira vez. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Foi muito bacana a tua pergunta, porque isso ocorreu muito durante a terapia de ECMO durante a Covid, tá? Então nós esquecíamos que aquele pulmão ia voltar a funcionar em qualquer momento, e na hora que a gente desligava a máquina e passava ali a responsabilidade para o pulmão voltar a funcionar, ele não conseguia novamente dar conta do recado e a gente tinha que voltar a ligar a máquina novamente, tá bom? Então, a gente tem aqui essa situação clínica, tá? Estamos seguindo aqui um passo a passo, tentamos aqui as manobras de resgate, e agora a gente vai avaliar, após essas manobras, tais resultados que eu vou explicar para vocês aqui embaixo, tá bom? Então, eu tenho aqui a relação PF, né? Relação PaO2-FO2. Inicialmente ela era menor do que 150. Daí a gente vai avaliar tais critérios. Vamos imaginar que você fez tudo isso aqui na ventilação, fez todas as manobras que são consideradas indicadas ao paciente, e mesmo assim, após de tudo, esse paciente ficou com uma relação menor do que 80, pior do que como ele chegou. Se ele mantiver essa relação menor do que 80 por mais de 6 horas, ele já tem indicação de ECMO.
tá? Então, olha só. Vamos dizer que o paciente chegou de manhã na sua UTI, você pronou ele, já bloqueou, titulou a PIP. Não melhorou, entramos com uma terapia com vasodilatador pulmonar, fizemos uma manobra de recrutamento alveolar, não funcionou. Em 6 horas você já pode tomar a decisão de iniciar ECMO. Não necessariamente esperar até aqueles 3 dias de recomendação. Você tem até 3 dias para iniciá-la, se ele tiver indicação clínica. Existe, inclusive, um outro tipo de interpretação. Tá? Se eu tiver uma relação ainda pior, tá? Se eu tiver uma relação menor do que 50, por mais de 3 horas, mesmo após eu ter tentado tudo isso aqui. Se isso ocorrer, eu posso sim indicar a iniciar a ECMO, tá bom? Além disso, levar em consideração alguns níveis da nossa gasometria. Por isso que a gente tem que entender legal sobre a gasometria arterial, para que nós também pudermos interpretar, quase não sai, alguns níveis alterados. Como assim? Um pH normal, a gente sabe que ele vai de 7,35 até 7,45, né? Então isso aí me dá um pH normal. Mas se eu tiver um pH de 7,20 dentro de uma terapia dessa, ele é permissivo. Então é algo que, mesmo que alterado, nós permitimos, porque para esse caso clínico em específico é o melhor que ele pode ter. Tá? Em situações dessa, onde o pH nem sequer consegue manter níveis acima de 7,20, e essa concentração do PaCO2, que é extremamente caótico, né, para a fisiologia humana, se ela estiver acima de 60 por mais de 6 horas, é outro ponto a se considerar para a utilização de ECMO, tá bom? E aí a gente vai entrar nas indicações e contraindicações da ECMO, tá? Então, se esse paciente não tiver nenhuma contraindicação, você pode começar logo aqui, logo no primeiro dia de terapia com ele. Se ele tiver alguma contraindicação à terapia de ECMO, infelizmente continuar com o tratamento atual, tá? E daí vão vários problemas de contraindicação, né? Desde, por exemplo, paciente que tem ali alguma síndrome de coagulação, onde você passar as cânulas, os acessos, pode levar ele a um grande risco de hemorragia, a uma alta instabilidade hemodinâmica, onde o mínimo manejo um pouco mais árduo desse paciente pode prover ele a uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, a gente pode aqui imaginar várias situações do dia a dia, até mesmo problemas com a própria máquina, tá? E você não puder utilizá-la, infelizmente a gente vai ter que tentar manter e continuar o tratamento atual. Esse aqui é o pior cenário possível, tá bom? Agora a gente vai pegar esse mesmo paciente passando por um cenário onde a gente espera há uma chance de acontecer. Então vamos imaginar que esse mesmo paciente, na hora que você iniciou a terapia dele, ele está com uma relação acima de 150. Então, se ele tiver com uma relação acima de 150, de cara ele já não tem uma indicação de passar por todas essas manobras aqui, ó, de resgate, pronação, bloqueador, recrutamento, titulação de PIB, tudo isso que a gente já está discutindo aqui a respeito. Ele não precisa passar por isso, tá? Se esse pH sanguíneo ele tiver, por exemplo, baixo, com aqueles níveis não permissivos, né? Aí eu tenho que pensar, poxa, tá com pH ruim, tá com uma gasometria muito ruim? Sim, está. Ele tem alguma contraindicação de ECMO? Aí a gente vai avaliar se tem ou não. Se não tiver, pode ser recomendado a ECMO, ou se ele tiver, tentar considerar outras terapias alternativas, como, por exemplo, as manobras de resgate, tá? Então a gente tem aqui 2 caminhos, tá bom? Onde nós percebemos que essa avaliação da relação PaO2-FO2 ela é extremamente importante, tá? Então geralmente essa análise de relação PF ela é feita 1 a 2 horas após o início da ventilação mecânica. Então vamos imaginar que esse paciente foi entubado 8 da manhã,
Você está ali avaliando ele, 1, 2 horas depois, você solicita uma gasometria para poder avaliar a relação PF e a partir daí tomar essa cascata de condutas aqui de acordo com as recomendações da Asobrafid de 2020. E agora falei de indicações e quais contraindicações existem, Valters, para eu não utilizar ECMO? Quando é que eu tenho certeza absoluta ou de forma relativa que eu posso dizer, ó, esse paciente aqui é contraindicado a ECMO. Então, para isso, eu trouxe aqui do guideline da ELSO, tá? Que é um dos principais guidelines que falam a respeito da terapia com ECMO, algumas contraindicações absolutas e relativas, tá? De contraindicação absoluta para você não utilizar essa terapia é quando o paciente tem algum tipo de falência cardíaca, falência pulmonar, em situações que ele não é nem sequer elegível a um transplante, ou quando ele está num quadro clínico grave, uma situação que é não tratável. É aquela situação assim, você pegou um paciente muito grave, você entuba esse paciente, tem ali a sua primeira gasometria, ó, Walter, tá aqui, ó, a relação tá menor do que 150. Vamos fazer as manobras de resgate? Vamos. Fizemos, ó, Walter, a relação piorou. O pH sanguíneo está menor do que 7,20. Está muito ácido, esse cara vai morrer, esse cara vai parar. E aí, tem indicação de ECMO? Depende. Depende do quê? Se você e a sua equipe avaliar que esse paciente é tratável. Porque não adianta você iniciar um recurso de extremamente que há uma necessidade de perícia, de manejo muito amplo, muito aprofundável, um custo alto de terapia, se no final das contas esse paciente ele não vai ter um prognóstico clínico tratável. Tá? Então não é para todo paciente que a gente vai indicar a ECMO. Ele tem que ter sim uma chance, uma prospecção de melhora clínica. E existem algumas situações relativas de contraindicação. Por exemplo, situações de câncer avançado, pacientes que estão em paliação, pacientes que estão em hemorragia num quadro não controlável, pacientes com uso de imunopressores, pacientes que já estão em muito tempo em ventilação mecânica, tá bom? Não entraram ali naquelas primeiras 72 horas de proposta de terapia de ECMO, tá? Doenças que têm um tratamento muito difícil, um tratamento severo, doenças com prognósticos difíceis, um provável prognóstico fatal, enfim. Então a gente percebe que o paciente que vai se beneficiar da ECMO é um paciente que a gente tem que ver chance dele sair, né? Não adianta você botar todo e qualquer paciente na ECMO, sendo que o quadro clínico geral dele provavelmente vai levar a um prognóstico fatal ou um caso de paliatividade clínica, tá bom? E agora vamos falar da ventilação, né? Que é a nossa proposta principal da nossa palestra de hoje, para nós entendermos o que eu tenho que mexer no ventilador, chegou agora na minha área, o paciente já está utilizando a ECMO, e aí? O que eu vou fazer nessa maquininha aqui, que é o ventilador mecânico? Então, existem algumas recomendações e eu trago aqui a vocês de acordo com as recomendações da Sobrafi, tá? Que são justamente sugestões de parâmetros ventilatórios para você iniciar a ventilação, tá bom? Então é um pontapé inicial. Então a primeira coisa que é recomendada é nós trabalharmos volumes correntes mais baixos, né? Então volumes correntes de 3 a 4 ml por quilo, calculado em relação ao peso predito do paciente. Então a gente tem ali que medir a altura do paciente, tirar o cálculo do peso predito dele, a partir daí multiplicar por 3 a 4 esse valor para propor ali um volume corrente funcional
um pouco mais baixo, já que a gente geralmente inicia a ventilação mecânica de 6 a 8 ml por quilo, tá? Então aqui, ó, a primeira sobrecarga que a gente vai tirar do pulmão é o excesso de volume corrente, o excesso de volume de ar, tá? Então trabalhamos ali com volumes bem mais baixos do que geralmente se trabalha. Existem algumas referências que utilizam, né, essa recomendação de 3 a 4 ml por quilo, que seria a ventilação ultraprotetora. Então existe a ventilação pulmonar, existe a ventilação mecânica protetora e a ultraprotetora. Então na ECMO, na fase inicial, nós trabalhamos com volumes correntes ultraprotetores, tá ok? Além disso, nós temos também que gerenciar a mecânica pulmonar, tá? A mecânica ventilatória. Então, eu tenho que ter um gerenciamento da minha pressão de platô, que é a pressão dentro do meu alvéolo, é a pressão de maior importância na monitorização ventilatória, que essa pressão lá dentro ela tem que ser menor do que 28, tá? Menor ou igual a 28. Então, se a pressão após ali meus parâmetros iniciais, ela tiver com uma pressão de platô menor do que 28, ok, é o que é esperado, tá? A partir dessa pressão de platô, eu tenho que também ter um monitoramento da driving pressure, que é uma das variáveis mais discutidas e mais estudadas dentro da ventilação mecânica, sem sombra de dúvidas. Então, a driving pressure, o que que é? É a pressão de distensão alveolar, tá? Também algumas pessoas e alguns papers, né, alguns artigos, falam sobre a pressão motriz. Então, tudo isso quer falar a respeito da driving pressure. Então, a driving pressure eu tenho que ter a pressão de platô e eu vou subtrair do valor que eu coloquei lá no meu ventilador mecânico da PIP. Então, vamos dizer que a minha pressão de platô aqui seja 28, tá? E eu escolhi botar no ventilador um valor de PIP de 10. Foi a pressão ali titulada da PIP. Então 28 menos 10 vai me dar uma driving pressure exatamente de 10. E essa é a nossa intenção inicial de monitorização ventilatória. Já que eu não vou necessitar em que esse pulmão trabalhe de forma árdua, muito pelo contrário, eu quero que ele repouse, não tem lógica nenhuma nós mantermos no ventilador mecânico, frequências respiratórias altas. Então a recomendação é você trabalhar com uma frequência baixa, ali de 5 a 10 incursões por minuto. Então isso a gente vai lá no ventilador e ajusta esse valor aí entre 5 a 10 respirações. Agora vem aqui um detalhe importante para a equipe de enfermagem. Então, nessa fase inicial ventilatória, lá na membrana, lá do equipamento da ECMO, existe um ajuste próprio da ECMO de FO2. Tá? Além da FO2 que vai vir do ventilador, tem a própria FO2 lá na membrana da ECMO, que a equipe de enfermagem faz esse manejo. Então, de forma inicial, manter essa FO2 na membrana a 100%. Já no ventilador mecânico, uma FO2 mais baixa de 50%. Tá? E aqui vem as duas últimas recomendações, talvez, sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes para que a gente entenda a ventilação mecânica inicial, tá? Então, existe uma recomendação de trabalharmos com valores de PIPs mais elevados, tá? De 10 a 15, inicialmente, logo de cara botar ali na ventilação, ou se você tiver tempo de realizar uma manobra mais apurada de titulação de PIP, escolher aquela PIP que gerou uma menor driving pressure. Então, quanto menor for a driving pressure, menos riscos você levará a esse pulmão. Então, são duas formas diferentes de você iniciar a ventilação. Walter, todo mundo em cima do paciente, mexendo, não tive tempo de titular esse paciente pela menor driving pressure. Posso botar um valor entre 10 a 15? Pode.
essa é a recomendação, tá? Além disso, é recomendado, tá bom? Que durante as primeiras 24 a 48 horas, nós trabalharmos com uma relação inspiração e ex invertida. Como assim? A respiração de forma normal, nós sabemos que a fase inspiratória, ela é e deve ser menor do que a expiratória. Então eu tenho que exalar e ter tempo de exalação muito maior do que o tempo de inspiração. Isso é o normal, é o que a gente tenta sempre manter na ventilação mecânica, tais ajustes. Entretanto, para essa situação clínica aqui da ECMO, é sim recomendado você manter uma relação inversa. Como assim? Eu vou manter a fase inspiratória maior do que a fase expiratória. Tem sentido isso? Eu demorei certo tempo a pesquisar, a discutir com alguns colegas e entender a justificativa de utilizarmos essa inversão da relação apenas até ali os 2 primeiros dias de ventilação ultraprotetora, tá? Detalhe, isso aqui é totalmente antifisiológico. A ventilação mecânica em si, ela já é, mas você trabalhar com uma relação invertida de forma funcional, ninguém que tiver na ventilação vai tolerar, vai querer respirar dessa forma aqui. Ninguém vai permitir. Então é lógico que para isso aqui seja possível, o paciente ele tem que estar totalmente controlado na ventilação. Então, se o teu paciente, nessas circunstâncias aqui, ele está querendo participar da ventilação mecânica, ele de forma alguma vai tolerar uma relação invertida. Por isso, deve-se levar em consideração o uso de bloqueador neuromuscular, que é para o paciente estar totalmente passivo, entregue durante a ventilação mecânica. E aqui eu trago, né, um conceito fisiológico para a gente tentar justificar o porquê de tentarmos uma relação inspiração e ex invertida. Esse 2:1 significa isso, que eu preciso ter uma fase inspiratória maior do que a fase ex. Geralmente é o contrário, em vez de 2:1, geralmente é 1:2, 1:3, 1:4 e assim consecutivamente, tá? Mas de forma interpretativa, a gente coloca o 2 na frente aqui, 2:1, para falar a respeito da inversão da relação. E por que ela é indicada? Então a gente tem que lembrar um pouquinho aqui, ó, da anatomia, da fisiologia cardiorrespiratória. Então, primeiro nós temos que lembrar os canais de comunicação que existem ali entre os bronquíolos respiratórios, de bronquíolo diretamente com alvéolo, entre alvéolos, tá? Que são ali os canais de Marty, Lambert, os poros de Kohn, que isso aqui faz com que haja uma ventilação que colateral entre os alvéolos. Então imagina só, eu tenho um paciente que está com um problema seríssimo de falta de oxigenação, está acumulando CO2, eu não estou tendo uma ventilação alveolar adequada. Se eu consigo de alguma forma promover um aumento do tempo onde os canais e os poros estejam com uma interligação maior, isso pode melhorar as situações de hipoxemia grave, pode melhorar as situações de hipercapnia. Se eu mantenho a relação invertida, se a fase inspiratória ela vai ser maior do que a ex, significa que eu vou ter maior tempo de sustentação da inspiração. Então, se a minha inspiração ela está maior e está mais sustentada do que a ex, durante o ciclo da respiração, o alvéolo passará maior tempo aberto do que fechado, mesmo com um pulmão
descansando. Então essa é a principal justificativa de mantermos a relação invertida para que a fase inspiratória durante o ciclo seja maior do que a ex, promovendo um tempo e um período de sustentação alveolar maior. Ok? Tranquilos? Alguma dúvida até aqui? Podem falar antes de nós iniciarmos aqui as nossas situações clínicas da ventilação mecânica, tá? Então aqui, ó, eu trouxe, tá, um cenário onde a gente vai avaliar a ventilação mecânica, tá bom? Então eu tenho aqui um simulador realístico excelente, que é o Sim4Vent, tá? Inclusive vou deixar, me lembrem, tá, de deixar aí o link para vocês, pois é um simulador excelente, gratuito, tá bom? E que a gente vai avaliar esses parâmetros aqui ventilatórios iniciais na ECMO. Como é que eu coloco isso no ventilador? Então eu coloquei aqui uma colinha, tá bom? Um resumo do que foi dado até aqui na palestra. Então a gente tem aqui uma indicação de um volume corrente baixo, né, de 3 a 4 ml quilo. Então, para esse paciente aqui, seria mais ou menos um volume corrente de 300 ml de ar, tá bom? Então isso aqui seria o volume corrente ultraprotetor para esse paciente. Eu preciso ter uma pressão de platô menor do que 20. Para eu avaliar a pressão de platô, se vocês notarem aqui, eu tenho 3 gráficos escalares na tela do meu ventilador mecânico, tá? E eu preciso encontrar justamente o gráfico de pressão e incrementar uma pausa inspiratória no ventilador. Então o ar vai entrar, o paciente vai insuflar o pulmão e eu vou prender um pouquinho esse ar inspiratório lá dentro. Porque na hora que eu faço essa pausa, é a mesma coisa que eu disser que estou promovendo um platô. Então, platô e pausa são similares dentro da ventilação. Então, a pressão de platô ou a pressão de pausa está aqui, ó. É o dado que o ventilador mecânico me dá, já que eu incrementei a pausa inspiratória, tá? Então, eu estou trabalhando em modo volume controlado, onde eu consigo de forma precisa escolher o volume de ar que eu quero. Para eu ter uma leitura de pressão de platô, eu tenho que fazer um aprisionamento inspiratório, que é uma pausa que eu deixei aqui, e a pressão de platô, que é a pressão de pausa, ela está me dando aqui 21,6, tem que estar quanto? Menor do que 28. Excelente, está ótimo, tá? Então, primeira variável de ventilação protetora está adequada. A segunda é analisar se a driving pressure está menor ou igual a 10, tá? Como é que eu vejo a driving pressure? Eu pego esses 21 e eu vou subtrair do meu valor de PIP. Olha só como eu iniciei aqui a ventilação com a PIP mais alta. Eu tenho essa escolha, isso é opcional. Eu tenho uma margem de PIP para começar de 10 a 15. Então eu pego aqui esses 21, vou subtrair de 15, tá bom? E esse vai ser o meu valor da driving pressure, que esse valor vai dar ali mais ou menos em torno de 6, menor do que 10, excelente, é a proposta de terapia inicial. Agora a gente vai ajustar no ventilador mecânico a frequência respiratória. De 5 a 10, eu escolhi aqui iniciar com 10. Walter, eu queria iniciar com 5, tá errado? Não, existe uma variação. Tá? E se você estiver dentro da variação recomendada, está tudo certo. Isso aqui foi uma mera opção do programador do ventilador mecânico, que pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o fisioterapeuta, que são os responsáveis pelo gerenciamento da ventilação mecânica. Tá? No ventilador mecânico, de forma inicial, olha só, eu coloquei uma FO2 de 50%. Cadê a FO2? Está aqui, ó, 50%. Mas lá na membrana da ECMO, a galera da enfermagem ajustou a 100%. Então, de forma inicial, é assim que a gente vai promover, tá? PIP de 10 a 15, ó,
tá aqui, eu acabei de falar da PIP, então eu escolhi 15, ou titular ela pela menor driving pressure, daí a gente entraria em uma outra aula, em uma outra palestra, e são aí as manobras de responsividade a PIP, que para a gente discutir e entender, seria uma aula à parte para falar só sobre manobras de responsividade e titulação de PIP, tá? Mas nesse caso, já que a literatura me permite escolher um valor entre 10 a 15, qualquer valor que eu escolher inicialmente está dentro das recomendações, tá? E por último, manter aqui, ó, relação inspiração e ex invertida, né? Então eu tenho que deixar um tempo inspiratório que começa bem aqui até nesse ponto maior que o tempo expiratório. Então, se a gente notar, observando, apenas analisando aqui, inspecionando o ventilador, eu consigo ver que o trajeto desde o disparo do ciclo ventilatório até a ciclagem, tá? Vamos aí, ó, lembrar dos ciclos ventilatórios, tá? Que são importantes. Esse trajeto aqui ele é muito maior do que desse ponto da ciclagem até o início de um próximo ciclo. Então eu consigo observar que o período inspiratório ele está maior do que o período expiratório. Tá? E lógico, lembrando que se permanecer nessas circunstâncias apenas se o paciente estiver passivo na ventilação, não necessariamente em uso de bloqueador, tá? Tem tem pacientes, por exemplo, que apenas com a sedação bem ajustada ficam totalmente passivos na ventilação. Então, tudo isso vai depender caso a caso, paciente a paciente, tá? Então, olha só aqui nos dados do ventilador mecânico, eu observo que o tempo inspiratório está maior do que o tempo ex. Isso é uma relação invertida. Esse foi meu objetivo. Por isso, deixar um tempo ins bem alongado e possivelmente maior do que o tempo expiratório. Então, esses são os parâmetros que nós podemos iniciar a ventilação mecânica durante a utilização de ECMO. Observando aqui, a gente já analisa que esse paciente está recebendo uma carga ventilatória bem baixa, uma frequência baixa, um fluxo de insuflação bem lento, uma PIP recomendada posteriormente. Se eu quiser titular essa PIP para ficar melhor ainda, eu posso assim fazer, mas o mais importante é monitorar a pressão de platô e a nossa driving pressure, tá bom? Agora vamos imaginar esse paciente em tratamento, tá? Daquela forma que nós colocamos aqui. E esse paciente progressivamente foi melhorando clinicamente, tá? Então agora nós vamos começar a falar sobre o desmame da ventilação mecânica na ECMO, tá? Porque tem o desmame da ventilação e tem o desmame da ECMO, que são coisas distintas e separadas. Agora a gente vai iniciar o desmame ventilatório durante a utilização de ECMO. Retirar ECMO é outro detalhe que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Mas falando do desmame ventilatório durante a utilização mecânica, o desmame ventilatório durante a utilização da ECMO, existem algumas recomendações que a gente tem que analisar. Tá? Então aqui à esquerda, eu ainda tenho a ventilação mecânica controlada, tá? Que a gente já falou de forma muito bem pausada. Já passou daquela fase inicial, mas eu vou manter ainda assim a ventilação ultraprotetora, tá? De 3 a 4 ml/quilo. A FO2 ela não vai mais precisar ficar engessada naqueles 50% inicial. Eu vou começar agora a olhar para a saturação periférica desse meu paciente e deixar uma FO2 a menor possível para manter a saturação boa desse meu paciente. Manter ali valores entre 92% a 96%.
tá? A pressão de platô e a driving pressure, elas vão permanecer com o mesmo grau, tá, de rigorosidade. Então, platô menor que 28, a drive menor do que 10, a frequência ela vai continuar baixa, a PIP vai continuar titulada. A única mudança que a gente observa é que após ali a fase inicial da ventilação controlada, eu posso, se eu precisar, diminuir a FO2 do ventilador mecânico, assim como desfazer a relação inversa. O paciente continuando melhorando, continuou a ter uma reversão dos marcadores clínicos, está tendo um prognóstico melhor, a gente decide o quê? Propor uma retirada de sedação ou uma diminuição da sedação para propor a ventilação que espontânea desse meu paciente, tentar ali um modo onde esse meu paciente já tenha liberdade de participação. Ele ainda está com a ECMO, tá? A gente não pode esquecer dela. Isso aqui é o manejo durante a utilização da ECMO. Então, durante uma ventilação mais espontânea, mais ativa do meu paciente, eu já posso tolerar volumes correntes um pouco mais altos para ele. A recomendação da FO2 permanece a mesma. Entretanto, entra aqui uma variável nova e extremamente importante da ventilação mecânica ativa do meu paciente, que também se chama driving pressure, só que agora é uma driving pressure transpulmonar. Eu vou levar em consideração a pressão imposta pelos meus ajustes ventilatórios e a pressão imposta pelo esforço muscular que esse meu paciente. Eu, como programador, posso até ter colocado parâmetros baixos no ventilador, mas se esse meu paciente estiver fazendo um esforço muscular inspiratório muito árduo, ele vai fazer lesão pulmonar do mesmo jeito. Tá? Então é uma outra forma de calcularmos e analisarmos a driving pressure transpulmonar durante a ventilação espontânea e eu vou mostrar isso também aqui para vocês. Vocês notaram que eu pulei essa pressão de pico, né? Porque infelizmente existem algumas culturas durante a nossa vida e acompanhamento histórico da ventilação mecânica que demoram, alguns mitos que demoram para saírem de cena e uma dessas é a preocupação com a pressão de pico, tá? A pressão de pico, ela não é a pressão que reflete a pressão dentro do meu alvéolo. Qual é a pressão que reflete isso? É a pressão de platô. Então a pressão de pico ainda entra em alguns artigos, ainda entra em algumas recomendações, mas provavelmente num futuro próximo essa preocupação enorme com a pressão de pico ela será superada. Tá? Mas a driving pressure transpulmonar é extremamente importante e tentar ali manter valores entre 10 a 12 a gente vai entender e aprender como que calcula essa driving pressure transpulmonar, que é diferente da driving pressure que nós conhecemos de forma mais convencional, tá? Aqui a gente fala também de catéter esofágico, né? Seria aqui uma DP, uma driving pressure baseada ali num catéter esofágico. Então, aqui a gente está falando do mais alto nível de ventilação mecânica, que infelizmente nem todas as instituições possuem essa tecnologia de utilizar um catéter lá no esôfago do paciente para tentar deixar a ventilação extremamente sincrônica a ele. Infelizmente, eu particularmente nunca tive a felicidade de trabalhar com um catéter esofágico, mas existem sim algumas instituições a nível nacional que possuem e têm uma recomendação de você ter um manejo com a utilização desse catéter. A frequência respiratória, que antes era extremamente baixa, eu já posso tolerar uma frequência normal para o meu paciente, já que ele está trabalhando de forma o quê? Espontânea. Então, valores ali no máximo ali
de 25, menores que isso, eu tolero como níveis de normalidade. A PIP continua com a mesma recomendação, uma PIP titulada e individualizada. Outra variável que a Sobrafir nos traz aqui é uma variável que é uma das principais modas, né, da ventilação, que é a tal da P01, que é justamente a pressão de oclusão. Então, na fase expiratória, nos primeiros ali milissegundos, nos primeiros 100 milissegundos, o ventilador de forma automática ou de forma manual, tá? Isso vai depender da tecnologia do ventilador, ele me mostra na tela do ventilador mecânico o nível ali de participação do drive ventilatório, né? Então esse drive ventilatório ele pode estar em muitas das vezes associado ao esforço muscular ou não, tá? Então a gente não pode fechar a nossa avaliação olhando apenas P01, mas ela é um marcador interessante e importante. E se ela tiver ali entre 2 a 4, significa que está com um drive, com uma participação ok, esperada, tá? Agora vamos ver isso aqui na prática, né? Como é que seria a gente ter um paciente em desmame da ventilação durante a ECMO. Então eu tenho aqui um paciente já em modo espontâneo, então eu tenho um paciente em modo PSV, tá? Esse meu paciente aqui, ó, eu já vou tolerar um volume corrente um pouco maior para ele, então não vou me preocupar muito com esse volume. A FO2 já está aqui em 35%. Olha quanto é que está a minha saturação aqui, ó, 94. Então a minha meta de oxigenação é manter a saturação entre 92 a 96. Então se com 35 está entre esses valores, está excelente, tá? Vou ter agora a necessidade da monitorização da driving pressure transpulmonar, tá bom? Então, para eu calcular a driving pressure transpulmonar é um pouco diferente, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu calculo. Esse vídeo está um pouco acelerado, mas eu vou pausar aqui ele e com muita calma nós vamos ver. Então, eu estou passando aqui, ó, fazendo tipo um checklist, né? Volume corrente está entre 4 a 6, beleza. FO2 está mantendo a saturação entre 96 a 92 a 96, está. A pressão de pico está menor que 25, ó, 17. Apesar de eu não concordar com isso, existe na recomendação, por isso eu coloquei aqui. A driving pressure transpulmonar está entre 10 a 12? Calma, não calculei ainda. Vou mostrar para vocês como é que calcula. Frequência respiratória menor que 25. Olha só a frequência do meu paciente aqui, ó, 22. E a PIP continua com um valor de titulação aqui, um valor já individualizado para esse meu paciente com um valor de 8, tá? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu calculo essa tal da driving pressure transpulmonar. Então, para que eu tenha, né, valores aqui de monitorização, eu no meu papelzinho ali à beira-leito, estou avaliando esse meu paciente, eu estou anotando isso aqui, ó. Então na minha monitorização ventilatória, eu de forma antecipada, eu já fiz, mas eu vou mostrar para vocês como eu cheguei a esses valores. Então eu sei que a driving pressure transpulmonar está 12, que o meu delta POC está 5 e minha PMUSC está 4. E Walter, calma, calma, calma. O que é isso de delta POC, PMUSC? Isso são conhecimentos um pouco mais aprofundados de ventilação mecânica, mas eles querem falar a respeito da ativação da musculatura inspiratória desse meu paciente. Então, dependendo do esforço que esse meu paciente estiver exercendo, eu posso aqui afirmar que esse esforço está excessivo ou não, ou está normal. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu cheguei a esses valores. Então a driving pressure transpulmonar está ok, delta POC ok, PMUSC ok, a P01 de 3, ó, então tem que manter ela entre 2 a 4, então tá ok, e a frequência respiratória menor que 25 também ok. Então na minha monitorização ventilatória tá tudo ok com esse paciente. Mas Walter, me ensina como é que tu chega a esses valores. Vamos lá.
Então, a primeira coisa que eu faço para eu chegar nesses valores é realizar uma pausa expiratória, tá? Então, vou realizar uma pausa ex. Então, tu vai lá no ventilador mecânico, encontra o botão que está escrito pausa expiratória e segura ele. Então, o paciente ele vai tentar respirar, só que eu não vou deixar, propositalmente. Tá? Essa manobra eu faço uma única vez, não posso ficar repetindo várias vezes, senão posso induzir esse paciente a um desconforto e falhar a minha avaliação. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é realizar uma pausa expiratória no ventilador. Fui lá no meu ventilador mecânico, programei, pausei. Olha o que aconteceu. Ó. Bem aqui no ventilador, deixa eu voltar só um pouquinho. Pronto. Bem aqui no ventilador, eu tenho um ciclo respiratório, olha só. Aqui em vermelho eu tenho a representação do esforço muscular do paciente, tá bom? Então o paciente fez força para respirar e ele conseguiu. Aqui ele fez força para respirar e ele não conseguiu respirar porque eu não deixei. Tá? Então, na hora que eu faço uma pausa expiratória, ele tenta fazer força e não consegue. Então, ele negativa essa força de pressão aqui no gráfico escalar de pressão-tempo. Quanto mais força ele fizer para respirar, quanto mais, a exemplo, fadiga ele estiver, mais baixo vai ser essa curva. Então, é essa profundidade da curva que eu vou avaliar. É essa profundidade que vai falar a respeito da delta POC, que vai falar a respeito da PMUSC. É a partir daí que eu vou avaliar a driving pressure transpulmonar. Tá? Então, eu fiz uma pausa, ele tentou respirar, não conseguiu e eu já tiro a pausa. Então, é pontual aquela manobra. Tá? Então, bora voltar aqui um pouquinho. Só para eu ver essa manobra direitinho aqui. Tá aqui o paciente ciclando normalmente. Já aqui. Aí, ó, fiz a pausa. Deixa eu voltar com calma aqui. Pronto. Tá aí, ó. Botei a pausa. Ele tentou respirar, não conseguiu. Aí eu vou congelar a tela do meu ventilador mecânico, vou com calma e vou analisar até que ponto ele conseguiu o quê? Descer essa curva de pressão, tá? Então, ó, pausei de novo. Então, olha só. Eu tenho um nível de PIP, que é o nível de pressão aqui, ó, ajustável no meu ventilador mecânico, que é o valor de quanto? De 8. Então, esse nível bem aqui, ó, é o que vale a PIP, é 8. Aí esse paciente fez força e eu não deixei. Eu ocluí ali a inspiração dele. Então ele conseguiu negativar essa pressão. Então ele tinha uma pressão mais alta de 8 e ele fez força para respirar. Sendo que, por consequência, essa pressão diminuiu. Eu vou avaliar quanto que ela diminuiu. Então ela saiu de 8, que estava aqui em cima, e ela foi até quanto? 2,94, que é essa cor verde de pressão aqui. Então, olha só, vamos arredondar esse valor para 3, 2,94, a gente vai arredondar para 3, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, ele tinha 8 de pressão, ele fez força, desistiu, não conseguiu mais. Até quanto que ele baixou essa pressão? Até 3. Então, quanto foi essa diferença aqui de 8 para 3? 5 pontos. Essa diferença, essa descida, essa inflexão de unidades pressóricas é a minha delta POC. Essa aqui é a delta POC. Então, se ele tinha 8 de PIP e desceu para 3, ele desceu 5 pontos de pressão. Ele desceu 5 unidades pressóricas que equivalem ao valor da delta POC. Então, é assim que eu encontro a nossa delta POC. Então, já sei que esse meu paciente está com uma delta POC de 5. Então, está aqui, ó. Já anotei aqui, 5. Tá? A partir daí, ó, eu deixei aqui de forma escrita para a gente analisar o que eu vou fazer. Eu vou agora, já que eu já tenho o valor
da delta POC, eu vou analisar a minha driving pressure transpulmonar, tá? Então, olha só a fórmula qual é. Delta POC multiplicado por uma constante da fórmula, tá? Então, 5 multiplicado por 0,66, mais aqui dentro eu vou fazer um outro cálculo, que é o cálculo da pressão de pico, que é 17, menos a minha PIP, que é 8, tá? Então, esse resultado aqui é o resultado da minha driving pressure transpulmonar. Agora eu vou só substituir os valores, olha só. 5 vezes 0,66 mais 17 menos 8, tá? Que vai dar o valor de 12. Então, dentro das recomendações que a Sobra Firme pede, eu tenho que tolerar uma driving pressure de até 12. Tentar manter ali entre 10 a 12. Então, esse paciente aqui está o quê? Ok, dentro da ventilação mecânica na ECMO, tá bom? Agora, essa aqui eu já expliquei, ó. O delta POC é a inflexão do número de unidades pressóricas. Então a gente vai contar lá quantas unidades esse paciente conseguiu negativar, tá bom? E se eu agora, a partir daí, quiser descobrir a minha PEMUSH ou a PEMUSC, né? Você pega o delta POC e você vai multiplicar por uma outra constante, tá? Que é de 0,75. E eu fiz isso aqui para vocês, tá bom? Então, tá aqui, ó. Vou calcular agora a PEMUSC, ó. PEMUSC, tá bom? É igual ao delta POC multiplicado por 0,75. Esse resultado vai me dar o valor da pressão muscular inspiratória, é uma estimativa desse valor. Então, eu de forma bem pausada aqui, explicando esse vídeo, expliquei toda a parte de ajustes ventilatórios e principalmente de monitorização ventilatória. Nesse ventilador mecânico, nesse simulador, ele já me dá gratuitamente o valor da P01, olha aqui, em torno de 2,8, arredondando aí a um valor de 3, então manter entre 2 a 4 durante a utilização de ECMO. Então é um paciente que está aqui totalmente garantido dentro dos parâmetros esperados, e o resultado desses parâmetros e a participação desse paciente durante a ventilação. Então, alguns ventiladores vão me dar de graça P01, outros eu vou ter obrigação de fazer uma outra pausa, como esse simulador aqui me obriga ao cálculo do delta POC e da PEMUSC, tá? Mas isso vai depender muito da individualidade e da tecnologia de cada ventilador mecânico, tá bom? Beleza, Walter, a gente está falando aqui do desmame da ventilação mecânica, tá legal, Walter, o paciente está bacana, mas e aí, e a ECMO? Como é que eu desligo essa máquina? É muito simples. Depois da gente seguir esse passo a passo, e lógico, tá? O paciente estiver já com seu diagnóstico clínico resolvido, eu vou agora avaliar essas configurações aqui, tá? Que é o que a gente chama de teste de autonomia, né? Que seria o teste de retirada da ECMO. Então, o que eu faço? Eu desligo a máquina, tá? Eu desligo ali o fluxo ali da utilização da ECMO, não retiro as cânulas de acesso, apenas desligo a máquina e eu vou deixar o meu paciente ali em modo PSV, eu vou continuar gerenciando ali o volume corrente dele, a PEMUS, que é Driving Pressure Transpulmonar, a P01, se tiver tudo ok, tudo permanecendo ok, eu posso propor aqui uma retirada do fluxo da membrana e eu vou aguardar o quê? 1 a 2 horas e ver como é que o paciente vai ficar. Se ele permanecer com a P01 ok, Delta POC PEMUSC ok, Driving Pressure Transpulmonar ok, estiver trabalhando já com valores no ventilador com FO2 mais baixas, menores do que 50, se ele se segurar legal, eu solicito uma gasometria, tá? Eu vou solicitar gasometria, porque agora quem vai estar trabalhando é exclusivamente o meu paciente.
a ECMO não está trabalhando. Agora eu vou ver realmente se esse pulmão dá conta de trabalhar sozinho. Esse simulador aqui me permite fazer isso. Eu consigo solicitar valores de gasometria, que é o que eu vou fazer agora. Solicitei uma gasometria, simulamos ali que já deu 1 a 2 horas ali de trabalho pulmonar já exclusivo do paciente, e está aqui a minha gasometria. E eu observo que o valor de PaCO2 ele continua com um valor elevado, acima de 45. Então, esses valores ali de 7,30, desculpe, aqueles valores de 35 a 45 do PCO2, eles estão que elevados. Entretanto, o meu pH ele está maior do que 7,20, que é o nível mínimo de tolerância. Então, aqui eu tenho que avaliar, eu tenho que ponderar. Será que vale a pena eu realmente tentar já manter a minha ECMO desligada, já que o meu paciente não está conseguindo manter níveis de PCO2 adequados, entretanto o pH dele está permissivo. Isso é uma outra discussão que a gente tem que levar isso com uma avaliação e uma conclusão multifatorial. Não é um único profissional que vai decidir isso aqui. Então, é toda a equipe, é o técnico, é o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, que vai juntar ali, vai discutir isso aqui provavelmente no round clínico, e se julgar apto a investir nessa terapia de desmame, a partir desse momento decidir se a máquina pode de uma vez por todas ser retirada ou não, tá? E agora eu trago aqui a vocês algumas perguntas, né, que são muito utilizadas para os pacientes que utilizam ECMO, tá? Então, a primeira pergunta que é muito feita é se a gente pode, nós como fisioterapeutas, como enfermeiros, técnicos, se a gente pode mobilizar esse paciente na ECMO. Então, aqui, ó, por exemplo, eu trouxe aqui um vídeo para vocês de um paciente jogando basquete com a ECMO. Então, eu tenho aqui um paciente, olha só, já no ambiente externo hospitalar. Está aqui o equipamento ao lado. Olha só as cânulas bem espessas, com um provável aqui posicionamento veno-venoso, tá bom? E esse meu paciente totalmente ativo, totalmente com a parte cognitiva, a motora, totalmente elegível, totalmente autônomo, esperando algum tipo de cirurgia eletiva, e durante esse processo de aguardo está utilizando o ECMO. Então a maioria dos estudos que falam sobre mobilização na ECMO, eles estão muito mais associados a algum tipo de assistência com procedimentos eletivos, tá? Onde o paciente não possui nenhuma alteração da mecânica pulmonar grave, onde ele mantém um nível de cognição normal, mobilidade preservada, tá? Então, sim, é possível a gente mobilizar paciente nessas circunstâncias, porém, nessas situações aqui, onde esse paciente está com aguardo a procedimentos, a transplantes, em situações eletivas, tá? Diferente do paciente que nós tratamos a respeito aqui durante a nossa apresentação, tá bom? Que é inclusive essa segunda pergunta aqui, ó. Pode mobilizar em casos de SARA grave na ECMO apenas se o quadro clínico desse paciente estiver revertido. Tá bom? Então, se o quadro de base desse meu paciente já está em reversão, eu posso ponderar a mobilidade, tá? Levando em consideração sempre a questão hemodinâmica. Então, esse paciente tem que estar estável, a mecânica pulmonar dele está satisfatória e, principalmente, esse aqui é um detalhe muito importante. O posicionamento dos acessos, eles devem ser favoráveis, tá? Porque você pode ter um catéter posicionado em membro inferior e um acesso um pouco mais periférico. Então, você tem um tipo de acesso
onde mobilizar membro superior, cabeça inferior vai dificultar. Existem alguns tipos de catéter, por exemplo, de duplo lumen, que eles são de menor calibre durante a utilização da ECMO, que acabam favorecendo a mobilização do paciente. Então, quando você tem acessos proximais, como é o caso desse paciente aqui, ó, então a gente percebe nesse paciente aqui em cima, ó, estabilizado aqui com uma uma provável faixa aqui, né, na testa desse paciente. Os catéteres desse paciente aqui estão em posicionamentos proximais que facilitam a mobilidade desse paciente. Então imagina você ter um acesso proximal e outro distal em membro inferior. Então tudo deve ser ponderado. Então tanto pacientes eletivos como pacientes em síndrome de desconforto respiratório agudo, eles podem ser sim mobilizados, porém levando em consideração cada peculiaridade dessa que eu acabei de citar, tá? Outra pergunta importante, pode pronar, né, o paciente na ECMO? Esse vídeo eu trago aqui a vocês da equipe do Hospital de Clínicas, lá de Porto Alegre, fazendo uma manobra de prona durante a utilização de ECMO. Então aqui eu pausei o vídeo, vocês observam aqui a cânula bem espessa, né? Uma das cânulas de acesso aqui da ECMO, e a gente assim contando por alto, a gente já observa aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais uma pessoa filmando aqui, 10 pessoas para avaliar aqui a qualidade dessa manobra e ter segurança dessa manobra. Então a gente tem aqui na cabeceira da cama uma pessoa orientando essa manobra com segurança. Eu tenho uma pessoa aqui, ó, nos pés do paciente, responsável apenas pelo controle aqui e segurança do posicionamento dos catéteres da ECMO, tá? Então a responsabilidade desse cara aqui, ó, é só tomar conta desse tubo aqui da ECMO, tá? Vou ter uma pessoa responsável aqui só para controlar o manejo da cabeça desse meu paciente. Com certeza eu tenho uma outra aqui só se preocupando com o tubo que esse meu paciente está, ou o acesso ali, o circuito do ventilador mecânico, e o restante para fazer força e girar esse paciente que não é pequeno, tá? Então vamos ver aqui a manobra, como ela é finalizada. Tá? Então, provavelmente, eles vão primeiro puxar, lateralizar esse paciente na cama. Tá? Então, eles vão puxar para o lado. Depois, eles vão lateralizar o paciente para depois reverter totalmente a manobra. Então, olha só. Primeiro, arreda para o lado do leito. Agora, eles vão lateralizar e observem a preocupação do colega aqui, ó, em manter o tubo aqui do catéter da ECMO totalmente bem posicionado. Então, olha só, todo mundo com muita calma para gerenciar esse paciente, tá bom? Paciente ainda lateralizado e ao final de tudo, quando todo mundo der o aval, que está tudo ok, tudo certinho, eles vão finalizar a manobra pronando totalmente o paciente. Então, olha só, manobra extremamente difícil, que necessita, sim, de equipe altamente treinada, tá bom? E existem estudos que comprovam, sim, a eficácia da utilização da prona na ECMO, tá? Mas necessita, lógico, de equipe altamente treinada e deve sempre levar em consideração riscos e benefícios. Então eu acho que aqui a gente vai chegando aqui ao nosso último slide. Se me permitem, antes de nós finalizarmos, eu apenas trago aqui algumas informações interessantes ao público-alvo, ao público aqui da Prisma, que são alguns eventos que terão extremamente válidos dentro da ventilação mecânica. Primeiro trago aqui um evento nacional que vai estar acontecendo de forma online entre os dias 23 a 27 de outubro, tá? Essas palestras elas vão ser ao vivo, tá bom? Assim como nós estamos fazendo agora, o conteúdo vai ficar gravado e disponível. E nós temos aqui um meeting de ventilação mecânica nacional, dentre os nomes mais
aprofundados dentro de cada terapia, professor Dr. Luiz Felipe, professor Dr. Gabriel, a doutora Caroline, enfim, uma equipe de abrangência nacional, tá? Esse aqui vai ser um evento presencial ou esse aqui vai ser um evento online. Aqui à direita nós teremos no mês de novembro, nos dias 8, 9 e 10, já um evento presencial a quem prefere a modalidade presencial de cursos de ventilação mecânica. Aqui um curso especificamente só sobre monitorização ventilatória para um público mais intermediário e avançado, tá bom? Quem tiver interesse de fazer já está convidado. E aqui eu trago a vocês alguns módulos da empresa que eu assim coordeno e represento, que é a GW Saúde, que são alguns módulos de mentoria particular, tá? Então a gente trabalha também com essa parte de mentoria, temos módulos iniciais, módulos de transição e módulos mais específicos de assincronias ventilatórias. Então, finalizo aqui a minha apresentação. De antemão, já agradeço extremamente ao convite e deixo aberto a vocês a dar esse feedback final e quem tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade da apresentação, fique à vontade. Alguém tem alguma dúvida, gente? Bom, acho que não, né? Ninguém está falando nada. Mas a gente queria agradecer, professor a Prisma, agradece imensamente pelo seu tempo disponibilizado, por tudo, por ter dado essa aula para gente. Espero que em breve sim eu possa dar mais aulas. Eu que agradeço o convite, tá? Foi muito bacana estar falando sobre esse tema. É um assunto muito escasso, não são todos os colegas e profissionais que tiveram essa possibilidade de trabalhar com ECMO, tá? E ventilação mecânica. Espero que vocês tenham gostado e podem contar comigo para próximos eventos, assim que vocês precisarem, podem contar comigo. Tá bem, professor. Gente, só lembrando que a frequência de vocês podem adicionar das 8 às 10, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Oi, amor. Já.